Bom, galerinha, vamos lá. Nós estamos na página 199. Como eu disse a vocês, nós vamos estudar a mudança de foco narrativo aos poucos, tá? Então, o que vem a ser a mudança de foco narrativo? Narrativo é o narrador, é quem conta a história. Então, quem conta a história, eu tenho que perceber quem está contando. É o personagem, a personagem que está contando? Ou é alguém que está contando sobre o personagem? Mas, professora, como que eu vou saber? Então, olha lá. Vamos começar a ler, então, esse texto. Nós já lemos os outros outras vezes, tá? Medo do Saci. Então, nós sabemos que o Pedrinho, ele passou as férias dele lá no sítio, né? E ele não tinha medo de nada, mas o Saci, ele era muito medroso. Então, vamos começar a ler? Dona Benta começou a admirar a minha coragem. Nossa, mas minha coragem? A Dona Benta começou a admirar a minha coragem. Será que é minha? Minha quem? Minha de quem? Minha coragem, no caso aqui, é o Pedrinho que está falando. Então, olha lá, vocês estão vendo que esse texto é ele que está contando. Ele está dentro da história. Então, vamos começar de novo? Olha, o Pedrinho está contando a própria história dele. Então, eu sei por quê, professora? Porque eu vou começar a analisar esses elementos aqui, ó, que são os pronomes, tá? Minha é um pronome possessivo, tá? Minha, meu, tua, sua, tá? Nossa, esfreguei. Quem esfregou? Então, olha lá, vamos de novo. Dona Benta começou a admirar a minha coragem, mas disse: E aranhas caranguejeiras, aquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. Eu cuspi de lado, com desprezo, e esfreguei o pé para cima. Quem tá contando? Eu esfreguei o Pedrinho, tá? A aranha mata-se assim mesmo, vovó. Desculpa, e se pé desculpa. E seu pé parecia mesmo estar esmagado várias aranhas caranguejeiras. E também as sacis, retomou Dona Benta. E eu me calei. Então, olha lá. Aqui nós temos 3 pronomes. O pronome do caso reto, eu. O pronome do caso oblíquo, me. Não, 3 pronomes não. 2 pronomes e um verbo, calei. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, ela perdeu. Ela quem? Ela, a Dona Benta, que tinha medo do Saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre eu, que era da cidade, e os demais meninos nascidos na roça. Todos tinham medo do Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Pessoal, nesse texto, então nós vemos que tem palavrinhas já destacadas, mas nós vamos estudar um pouquinho o porquê o narrador aqui, ele está em qual pessoa? Ah, tá na pessoa do Pedrinho. Não. Nós vamos agora falar de termos gramaticais. Ele está na primeira pessoa do singular. O que é isso, professora? Isso são pronomes. Pronomes. Então, eu tenho os pronomes do caso reto. Vamos lá. Quais são os pronomes do caso reto? No singular, eu tenho eu, tu, ele
ou ela? Agora vamos lá, essas três pessoas estão no singular. Eu, tu, ele ou ela. Vamos para o plural agora. Ai, eu fiz torto aqui. Que judiação. Então vamos lá. Essa daqui são no singular. Por quê? Eu sou uma pessoa só. Tu és uma pessoa só. Ele ou ela é uma pessoa só. Agora vamos para o plural, tá? Nós, vós, eles ou elas, tá? Então, esses são os pronomes do caso reto. Vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Eu, tu, ele ou ela. No plural agora, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Então, vamos lá. Mais uma vez, falando os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas, ok? Nós temos os pronomes do caso oblíquo. Olha lá, então eu vou dar o mesmo segmento aqui, ó. Quando eu falo eu, tá? Eu falo me, mim, comigo. É pior essa letra, tá? Pra vocês entenderem. Quando eu falo tu, é ti, contigo, olha. Ti, contigo. Quando eu estou falando ele ou ela, é a, o, lhe, se, consigo. Professora, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Se eu tenho crianças, por exemplo, vamos lá, estamos brincando no recreio. Chega chorando, professora, levei um escorregão sem querer. Eu me machuquei. Professora, eu levei um tombo no recreio sem querer, eu me machuquei. Ah, eu estou indo no supermercado, vem comigo. Então, tem que combinar. Vocês estão vendo que os pronomes, eles combinam, tá? Agora, é errado eu falar eu se machuquei. Não. Professora, olha lá, o nosso coleguinho, o nosso amiguinho caiu. Ele se machucou. Então, nós temos que combinar os pronomes, tá? Do caso reto e do caso oblíquo. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos voltar. Eu peguei um pouquinho aqui de cola, tá? E vamos identificar, ó. Deixa eu já passar a cola. Porque é mais fácil pra eu tá colocando. Tô passando a cola, tá, galerinha? Então, vamos lá, olha. Então, vamos lá. Como que eu sei que é o Pedrinho que está contando? Porque eu tô contando a minha história. Então, vamos lá, começando de novo. Dona Benta começou a admirar a minha coragem. Minha é um pronome possessivo, meu. Se é meu, se é minha, eu estou falando de quem? Eu estou falando da primeira pessoa do caso reto, ó. Minha coragem. Eu estou falando eu.
Eu estou contando sobre a minha coragem. Minha é um pronome possessivo eu. É meu, é minha, tá? Continuando. Mas me disse ainda. E as aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. Eu cuspi de lado com desprezo e esfreguei. Esfreguei é um verbo. Quem esfregou? Eu esfreguei? Tu esfreguei? Ele esfreguei? Esse verbo não combina, pessoal. Esse verbo, ele combina com a primeira pessoa aqui, do caso reto. Eu esfreguei. Não existe ele esfreguei. Eu esfreguei, tá bem? Então, tudo isso dá a perceber que está na primeira pessoa do singular. Eu. Eu quem está contando a história? O Pedrinho. Então, olha lá. Eu esfreguei o pé em cima. Aranha mata-se assim, vovó. E esse é o pé parecia mesmo esmagando várias aranhas caranguejeiras. E Sassis, rematou Dona Benta. Eu me calei. Olha lá. Eu já está colocando o pronome aqui, ó. Eu é o quê? Pronome do caso reto, na primeira pessoa do singular. Eu me calei. Então, o me, ele refere-se a quem? Eu me, tá? Então, mim, comigo. Então, quando fala me, tá falando um pronome do caso oblíquo referente à primeira pessoa, eu. Eu me calei. Então, vamos lá. Eu me calei, embora nunca houvesse confessado a ninguém, ela perdeu. Agora, vamos lá. Ela quem? Quem tá falando ela no texto? Ela, a dona Benta. Então, olha lá. Ela está participando da história? Sim, mas não é ela que está contando, porque, olha lá, ela está no a terceira pessoa, ele ou ela, tá? Esse azinho quer dizer a também. Ela percebeu. Ela quem? A dona Benta, tá? Então, olha lá. Ela percebeu, tá? Então, nós vamos analisar isso. Então, qual é a característica da narrativa nesse exato momento? De que quem está contando a história está dentro da história. Sou eu, o Pedrinho, que estou contando isso, tá bem? Por quê? Porque eu consigo identificar através dessas análises gramaticais, tá bem? Então, vamos lá. Pronome do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Agora, se eu for falar do pronome do caso oblíquo, eu coloquei só da primeira pessoa do singular aqui, tá? Eu, mim, comigo, tá? Então, olha lá. Tu, ti, contigo. Ele ou ela, a lhe. Por exemplo, ela lhe causou medo. Olha, ela lhe causou muito medo. Ela lhe causou muito medo, tá? Estou fazendo uma análise, tá? Não está aqui no texto mais não, mas olha lá. Por que ela lhe causou muito medo? Porque ela colocou medo por causa do Saci. Então, ela me causou muito medo? Não, ela lhe. Por que lhe? Ela causou medo aonde? Nele, ele, tá? Tudo bem? Então, fica aí o estudo de hoje. Se vocês quiserem copiar esses pronomes no caderno, pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, estudem e boa aula!